Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma reflexão na Palavra de Deus e eu escolhi hoje uma breve passagem em 1 Samuel, capítulo 8, quando os israelitas pedem um rei. Nessa época, Samuel era um grande líder do povo, mas o povo, de coração endurecido, ainda não havia percebido o poder de Deus sobre esse povo, a necessidade de Deus sobre esse povo. Eles foram a Samuel pedir um rei, que fosse de acordo com as outras nações. Nós queremos um rei que seja um homem forte, um homem poderoso e que nos direcione segundo a força do seu braço e segundo a força da espada, como fazem as outras nações. E o povo se dirigiu a Samuel. Em 1 Samuel capítulo 8, os israelitas pedem um rei. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, Samuel, já estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Amém? Você veja então qual foi a reação de Samuel. Samuel era um homem capacitado, um homem espiritual, um grande líder. Ele era sacerdote, ele era profeta, ele era juiz, ele era também um homem do campo civil, era um grande administrador e um homem de batalhas também. Nós vemos então que Samuel era um homem de uma muito grande envergadura perante Deus e de uma grande envergadura perante os homens. A credibilidade de Samuel como homem, como sacerdote, como profeta, como juiz, como líder de batalha e como administrador era total e absoluta. Mas com toda a credibilidade e com todo o cacifo, com toda a competência, o que ele fez? Ele discursou? Não. Ele poderia ter feito um belo discurso ali. Ele poderia ter, frente aos anciãos, apresentado os diversos argumentos a favor de Deus, a favor da autoridade de Deus, e fazer uma crítica, uma exortação a essa conduta. Porém, como típico homem de Deus, extremamente capacitado e com grande cabedal, ele não discursou, ele não argumentou, ele calou-se e colocou-se perante Deus. Sim, Samuel, com toda a sua estrutura, com toda a sua credibilidade, com a sua autoridade e com o seu poder, a primeira coisa foi colocar a situação perante Deus. Ele conhecia a gravidade da situação e como o povo estava querendo sair da presença de Deus e buscar a força do braço do homem. Ele compreendeu logo a gravidade dessa situação e colocou-se em oração aos pés de Deus. Ele não argumentou por quê, se ele sabia argumentar.
se ele tinha autoridade e tinha legitimidade, se tinha sido juiz em Israel, se era profeta, se era sacerdote, homem de guerra, por que ele não abriu a sua boca? Justamente por ser um homem temente a Deus. Por ser um homem absolutamente dependente da vontade, da intervenção soberana de Deus em sua vida. Por isso ele era capacitado. Não apenas pelos seus dotes humanos, mas pela atuação de Deus na vida de Samuel. E um verdadeiro homem de Deus faz o que Samuel fez. Calou-se e colocou-se perante Deus. Será que nós, homens e mulheres cristãos, temos feito isso de maneira rotineira? A começar por mim, não estou dizendo que seja o seu caso, mas quantos cristãos nesse país têm depositado o seu presente e o seu futuro espiritual na oração? Nós gostamos de argumentar, de apresentar o dispositivo A, o dispositivo B, o consenso A, o consenso B, certo protocolo, certa doutrina, certo estatuto. Nós, homens e mulheres, gostamos de argumentar. E muitas vezes, com todos esses argumentos, nós só nos dividimos. E só trazemos contenda. E só trazemos confusão e não raramente escândalo. Quantos dos cristãos nesse país têm se colocado em oração, como fez Samuel, sempre que nós estamos em uma contenda, sempre que nós enfrentamos uma situação litigiosa, quando nós estamos em dúvida, para nos capacitarmos para uma missão, para um evangelismo? Quantos de nós cristãos creem que tem um Deus que habita dentro de si? Quantos de nós cristãos que estamos preocupados com a ortodoxia e com a liturgia? Quantos de nós ainda cremos que temos um Deus sobre nossa cabeça? Será que nós temos nos prostrado em oração? Ou afinal de contas, Deus não atende às nossas orações? Sim, atende. Deus sempre atende, de algum modo, em algum momento, de alguma forma, ao homem e à mulher que são tementes à intervenção soberana de Deus em suas vidas. E todo homem e toda mulher que se prostra de joelhos perante Deus e pede a direção de Deus, consegue. Consegue sim. E se o cristianismo acreditasse mais na oração, se os homens e mulheres cristãos nesse país se preocupassem menos com outras coisas que são secundárias ou até mesmo terciárias e priorizassem a oração, o curso do Evangelho nesse país seria muito melhor, muito mais célere e muito mais forte, muito mais conquistador de almas, muito mais conquistador de vidas. Será que nós cristãos temos sido um povo de oração? Ou estamos mais preocupados com outras coisas? E você sabe o que eu quero dizer. Muitas vezes nós vamos ao culto, nós vamos ao templo, estamos muito preocupados com o que os outros vão dizer ou com o que nós temos a falar. Qual vai ser a aprovação de fulano ou qual vai ser a aprovação de Beltrano? Mas antes de sair de casa, o que Deus está achando disso tudo? Será que nós, líderes, evangelistas, pastores, professores de escola bíblica, dirigentes de todo tipo, todos os homens e mulheres cristãos, será que nós temos orado como fez Samuel? Ou será que nós acreditamos no nosso cabedal, no nosso status? Afinal de contas, eu tenho 30 anos de evangelho, afinal de contas, Deus me conhece há 50 anos, porque eu sou um membro importante na nossa congregação, eu cumpro com tudo, com todos os requisitos que são exigidos pelo nosso estatuto, eu sou um crente que
cumpre todos os ditames? Mas será que nós temos cumprido a vontade de Deus, que é nos colocarmos em oração? Sim, nos colocarmos em oração porque os tempos são maus. Jesus disse: orai, vigiai e orai. O maior exemplo de homem de oração foi Jesus. Não estou dizendo que tenha sido Samuel. O maior homem, o maior poder espiritual no céu e na terra, Jesus Cristo, quando o homem foi um homem de oração. E repreendeu a muitos de seus discípulos que muitas vezes não oravam, muitas vezes adormeciam. E Jesus era um homem de oração. Samuel deu aqui um exemplo que, apesar de ele ser um homem altamente capacitado, gabaritado, autoconfiante, com prestígio, legitimidade e autenticidade, moral e espiritual, perante Deus e perante o povo, ele priorizou a vontade de Deus. E Deus respondeu a Samuel. Temos no verso 7 a resposta de Deus a Samuel. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo. Atende a voz do povo em tudo. Tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então Deus disse: Samuel, fica tranquilo. Fica tranquilo, meu servo. Faz o que esse povo de dura cerviz e coração de pedra está querendo que você faça. Vamos conceder um rei para eles e vamos ver as consequências disso. E a consequência disso foi a escolha do rei Saul. A princípio, um mar de rosas, depois aquele grande fracasso. Então, é preciso que nos dias de hoje, no século XXI, o poder da oração, a necessidade de oração, seja reconhecido por nós, homens e mulheres cristãos, principalmente quem estiver na liderança. Você acha que orar 2 ou 3 vezes ao dia é muito? Eu particularmente não acho. Isso não é religiosidade, isso é dependência de Deus. Orar. Não aquelas orações demoradas, cheias de palavras eruditas, não é isso. Mas um estado de oração. Um coração quebrantado perante Deus. Um homem, chefe de família e líder, cristão verdadeiro que se ajoelha perante Deus, em seu quarto ou em seu gabinete, e coloca na presença de Deus suas dúvidas, suas frustrações, seus temores, a sua direção, a direção de um evangelismo, a direção de uma congregação. Deus responde ou não responde? Responde. Será que nós cremos ainda nesse Deus que habita dentro de nós e nesse Deus que está sobre nossas cabeças? Se nós estamos acreditando em nosso cabedal, em nosso cacifo, nós estamos muito mal no campo espiritual. Bonitos e bem vestidos, frequentadores assíduos das congregações cristãs. Nós fazemos tudo como deve ser feito, vindo do homem, vindo muitas vezes do gabinete pastoral, vindo do corpo diaconal. Irmão, cumpra isso, cumpra aquilo, faça isso, faça aquilo. Mas será que nós temos pedido a direção de Deus sempre, sempre, todos os dias? Você conhece homens e mulheres cristãos que todos os dias começam orando e terminam o dia também em oração? Orar 3 vezes ao dia não é muito, não. Eu digo isso por experiência pessoal. A todo momento nós precisamos orar, porque nós cristãos temos um privilégio inestimável,
que muitas pessoas não entendem, não querem reconhecer e até escarnecem. Deixa eles. Mas nós que sabemos o que é ser cristão, nós também temos uma responsabilidade. Nós também, além de termos esse grande privilégio de sermos homens e mulheres cristãos, nós temos um grande compromisso com Deus. Nós temos muito a dizer e muito a testemunhar. Nós temos muito a representar a esse mundo da vontade de Deus para nós e para esse mundo. E tudo isso tem que começar com oração. Sim, santificação, devoção, cumpramos as ortodoxias, cumpramos as liturgias como estão determinadas. Mas nós temos priorizado a oração? Se nós não temos priorizado a oração, nós estamos numa condição muito frágil. Pode ser que no campo religioso nós estejamos bem, mas no campo espiritual muitos de nós estaremos enfraquecidos, fragilizados. Samuel deu um grande exemplo a todos nós de todas as épocas. Eu, Samuel, tenho todos os argumentos do mundo, porque eu sou um homem de envergadura moral e espiritual perante o povo e perante Deus. Mas nesse momento eu vou priorizar colocar-me perante Deus, para que Deus responda. Então, é o que eu procuro fazer, meu amigo, meu irmão, é o que você também deve procurar fazer. Todos nós cristãos que não temos uma vida de oração, não podemos nos queixar de muitas tribulações que nós passamos. Façamos da oração um instrumento poderoso de atuação de Deus em nossas vidas. Vamos respeitar os homens, mas tem muito homem nesse país, e mulher também, querendo que você seja seguidor de homens. Não. Ser cristão é seguidor de Jesus, é ter a direção do Espírito Santo e da palavra em sua vida. Os homens e as mulheres que nos cercam são importantes e têm que ser respeitados, mas quem merece toda admiração e a direção de nossa vida é nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a palavra, mediante o Espírito Santo e mediante a oração. Vamos orar. Orar todos os dias e mais de uma vez ao dia. Vamos fazer como o módulo ensinado pelo pastor Sami Tippett. Orar de modo rotineiro, inclusive pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos e pelos netos dos nossos netos. Porque os tempos são maus, muito maus, em todos os setores. E até mesmo o próprio cristianismo, melhor dizendo, as congregações cristãs vivem dificuldades de todo tipo. Há sim uma discriminação e há uma perseguição. Existe uma verdadeira aversão ao evangelho da verdade. E nós estamos nessa, porque o evangelho da verdade está em nosso entendimento e em nossa boca. Então, nós enfrentamos dificuldades e nós só vamos continuar nesse caminhar com mais firmeza, mais céleres, se nós formos homens e mulheres dependentes de Deus através de uma oração. Samuel é o exemplo típico do homem que priorizou a vontade de Deus em sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, faça da oração diária um instrumento poderoso de comunhão com Deus e de direção pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.